Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar esse devocional abençoado, para dizer para vocês que a nossa fé nos fortalece a todo momento, que a nossa fé é algo que surpreende mesmo a gente. Pois quantas das vezes achamos que não temos fé suficiente para fazer algo, que não temos força, e aí o Senhor entra na causa e mostra que quando estamos nos sentindo fracos, aí é que somos fortes, aí é que somos levados nos braços do Senhor de uma forma sobrenatural. O Senhor, Ele nos sustenta, o Senhor, Ele nos carrega nos braços, o Senhor, Ele faz aquilo que nós jamais imaginamos, pois quantas coisas lindas o Senhor tem feito por nós, mesmo em meio a circunstâncias nas quais nós achávamos que não teríamos condições nem sequer de estar ali para fazer qualquer coisa, nem sequer estar no lugar. Mas o Senhor, Ele nos levanta para sermos diferentes, para sermos luz, para sermos ali a força que ninguém tem. E eu sou grata a Deus, porque hoje o Senhor me deu esta palavra poderosa para estar aqui dividindo com vocês, estudando, aprendendo, porque cada vez que nós abrimos a nossa boca ou abrimos a Bíblia para estudar ou falar da palavra do Senhor, Ele nos surpreende com algo lindo, algo novo, algo que traz do coração dele para nós. E quando eu digo da fé, a fé é isso. A fé é algo que a gente conquista a cada dia. Porque o Senhor Jesus, ele disse que se nós tivéssemos, não, se nós temos que ter uma fé por menor que seja, e a nossa fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, nós mandaríamos que uma montanha mudasse de lugar e ela mudaria. O que ele quer dizer com isso? Que a nossa fé, a proporção da nossa fé está no que nós determinamos e em quem nós a colocamos em prática. Porque o Senhor disse que no nome dele, que é nome sobre todo nome, nós faríamos obras ainda maiores do que as dele. Ei, você acha que diante de Deus o que você está vivendo é impossível? Nada é impossível para o Senhor. Clame a Ele, faça uma oração de clamor. Senhor, tem misericórdia, ouça minha voz, ouça minha oração, intervenha, interceda ou faça o que eu não tenho forças para fazer. É desta maneira que, porque quando estamos fracos, nós clamamos ao Senhor e Ele coloca as suas mãos e faz. Porque enquanto estamos com as nossas mãos tentando fazer, o Senhor não faz. Mas quando entendemos que é dele, somente dele, todo o poder, toda a honra, toda a glória, aí sim nós vivemos o melhor na presença dele. Hoje, nesta manhã, eu quero deixar uma palavra de algo que ninguém jamais tentou fazer, a não ser Pedro. O Pedro deu o primeiro passo. Pedro teve ousadia de testar se a fé dele era suficiente. Então, ali em Mateus 14, 29 e 31 está escrito: Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento,
ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Aqui estamos vendo algo maravilhoso. Fé. Quem é de eu ou você, qualquer um de nós, que no meio da noite, em meio a uma tempestade, com o coração aflito, atemorizado, pensando não há mais o que fazer, vamos morrer aqui no meio desse mar, vai se lembrar de dizer que aquilo que ele está vendo lá no meio do mar é Jesus e dizer a ele que não, eu vou andar sobre as águas. Ei, sabe o que Pedro entendeu ali? Que o chamado dele era para viver coisas sobrenaturais. E Pedro disse: Jesus, se és tu, deixa-me ir até você. E Jesus disse para ele: venha. Ele andou sobre as águas e isso é exercer a fé. Ele andou. Nós não conseguimos nem sequer muitas das vezes nadar, né? Entrar numa piscina e ficar submerso ali. Muitas das vezes temos que ficar com o pé no chão, em pé dentro da água, porque temos medo de afogar. Pedro andou em meio ao mar revolto, em meio a uma tempestade, ele andou sobre as águas. E por que eu quero frisar isso? Porque nós precisamos ser mais ousados, nós precisamos ter mais coragem, nós precisamos parar de olhar para o vento, de olhar para a água agitada e olhar para Cristo. Se Jesus mandou vir, vá. Se mandou fazer, faça. Não tenha resenhas, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Jesus garante o que Ele disse para você fazer. Não é você que garante, não é a sua sabedoria, não é a sua pregação, não é a sua profecia. Quem garante é Jesus. Mas Pedro começou a afundar. Mas você quer olhar por esse lado? Tudo bem. Quantas vezes você nem tentou? Quantas vezes Deus mandou você fazer e você ficou assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Quantas vezes você se acovardou e viu alguém morrer porque você não teve coragem de ir lá dar um abraço nessa pessoa, estender a mão para ela? Ei, Pedro não afundou. Pedro olhou desviou o olhar, mas rapidamente voltou e disse: Jesus. E quando ele disse Jesus, Jesus já estendeu a mão para ele. Então ele sabia em quem ele estava. Ele sabia que ele poderia andar, brincar, correr em cima do mar, porque quem estava com ele era Jesus. E por um segundo, porque somos seres humanos, fracassamos, falhamos, mas ele foi rápido em se lembrar: opa, Jesus está aqui. E Jesus estendeu a mão e levou ele para o barco, andando sobre as águas. Ei, pare de pensar no pouquinho que ele começou a afundar e molhou a canela. Pare de olhar isso. Olhe para o tamanho da fé que ele teve. Olhe, sabe para quê? Para quem está precisando, e estenda a mão, porque Jesus já cansou de te mandar fazer e você está aí resmungando, murmurando da tua situação e não quer fazer. Enquanto não fizer o que Jesus está mandando você fazer, você não vai destravar a sua vida. Ei, achas que eu estou aqui hoje porque sou a pessoa mais bem tranquila e mais em paz?
A tempestade que eu estou é tão bravia e tão forte quanto a que Pedro estava passando. A tempestade que eu estou neste momento é de luto. Sem minha mãe. O luto não me para, sabe por quê? Porque o morrer em Cristo é ganho. Ei, vamos parar de olhar, de murmurar, de questionar. Vamos plantar boas sementes, vamos viver com o nosso coração em paz. Vamos honrar os nossos pais e honrar os que precisam, os que merecem honra enquanto estão aqui. Depois que se passou o luto, não adianta mais fazer nada. Nada. Não adianta chorar, não adianta espernear. Vamos viver o luto. Sim, claro que vamos. Quem é que não vai? Mas você tem que entender que temos que ser como Pedro, olhar rapidamente para Cristo, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá a mão, é Ele quem está conosco em todos os momentos da nossa vida. E é Ele quem nos ama incondicionalmente. Pare de esperar abracinhos falsos, tapinha nas costas. Você tem um amigo fiel do seu lado, Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está com você. Ele é o Consolador. Faça como Pedro, ande sobre as águas e quando precisar, clame ao Senhor, não tenha vergonha, não espere afundar, afogar para depois clamar. Começou a molhar para cima da canela, clame ao Senhor, Jesus salva-me, e Ele vai te estender a mão. Não se afunde na lama, grite, clame ao Senhor. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele estará aí, te estendendo a mão, te abraçando, te amando, porque Ele te ama incondicionalmente. Receba esta palavra, receba o bálsamo no seu coração e saiba que Ele te ama incondicionalmente. Não há nada, nada nesse mundo mais lindo do que sentir o toque do Senhor Jesus na sua vida. Você confia em Deus a ponto de andar sobre as águas? Comece a confiar em Deus. Comece a entender esta confiança. Pare de arrumar disse-me-disse. Fulano, Bertrano, olhe para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro. E isso não são palavras minhas. O salmista diz que é do alto que vem o teu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do Deus Todo-Poderoso. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é consolador, Ele é amigo fiel. E é somente nele que precisamos confiar. Quantos dos outros discípulos desceram atrás de Pedro? Vamos num bando, né? Eles podiam ter feito isso. O Pedro andou, também vou.
Nem vendo Pedro andar sobre as águas, ninguém teve coragem. Então isso é para poucos. É só para quem tem o chamado de Deus. Mas hoje o Senhor te chama e Ele te diz: se você der o primeiro passo, o resto eu faço para ti. Eu coloco firmeza nos teus passos. Eu abro portas onde você menos imagina. E eu abro todas as portas para você. Somente confia em mim. Creia que sou eu quem faço. Tenha a certeza de que tudo está nas minhas mãos, tudo está no meu controle. Eu sou um Deus que faz o impossível, que move céus e terras, e as minhas palavras não vão passar sem se cumprir. Eu não sou como homem que mente, nem filho do homem que se arrepende. Eu sou o Deus que faz o impossível. Eu sou um Deus que posso todas as coisas. E se você crer em mim e em Cristo Jesus, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Ei, o que mais você quer? Tem mais uma frase maravilhosa que o Senhor diz: você é mais do que vencedor. Não interessa o tamanho da tempestade que você está, não interessa o tamanho da dor que você está sentindo. Confia no Senhor e as demais coisas Ele fará, Ele trará na sua mão. E as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Tudo que te traz dor não vem do Senhor. Mas a morte traz dor e vem do Senhor, vem. Mas será que ela trouxe dor? Todos nós vamos viver isso. Somos humanos, temos um tempo limitado. A palavra de Deus que diz que o que passa daquele tempo que Ele determinou na nossa vida é enfado. Não. O Senhor não acrescenta dores na nossa vida. A dor da perda, ela é algo que nos ensina. E a perda não é uma dor que nos martiriza ou que nos machuca tanto. Nós temos que entender que cada um tem o seu tempo. E a dor da perda só é grande quando há algo que não fizemos. Mas se fizemos, vamos entender a vontade do Senhor. Então, toma posse dessa vitória. Saiba que o Senhor é maravilhoso e que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E que Ele nos ama incondicionalmente. Receba do Senhor essa palavra e seja como Pedro, independente da tempestade, desça do barco, porque o seu alvo é Jesus. Dê o primeiro passo. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.